Olá, meu nome é Roseli dos Santos. Eu sou acadêmica do curso Tecnólogo em Controle de Obras pela Uniaselv. E a partir de agora eu vou apresentar o meu trabalho, que é o meu resumo expandido. Ele faz parte da disciplina Imersão Profissional Custo de Orçamento. O objetivo principal desse trabalho, desse resumo, é aplicar na prática tudo aquilo que está sendo aprendido durante o curso e também simular um planejamento e um controle de obra real, um estudo de caso. E o tema que eu escolhi para o meu resumo foi custo de orçamento na prática, aplicação no controle de obras. A escolha desse modelo de residência unifamiliar, ela foi feita a partir dos critérios definidos pela instituição, que determinou a elaboração de um projeto de 150 metros quadrados de área construída com 2 pavimentos. Então, a partir daí, eu optei por usar uma planta de domínio público que apresenta uma boa distribuição dos ambientes e é muito funcional e compatível com o padrão de uma residência unifamiliar de médio porte. A planta escolhida me possibilitou compreender de forma prática como cada etapa da obra se conecta, desde o planejamento até o controle dos custos. Com isso, foi possível também visualizar melhor toda a importância de aplicar o orçamento de forma organizada, garantindo mais eficiência e entendimento sobre o processo da construção. A análise do objeto ela foi realizada a partir do estudo detalhado dessa planta, identificando medidas, divisões, serviços necessários para essa execução. Para compor os custos, eu utilizei da tabela SINAP e segui todas as orientações das normas da ABNT, garantindo uma precisão nos valores e uma padronização técnica. Além disso, eu também consultei materiais da trilha de aprendizagem da Uniaselv, livros e vídeos explicativos disponibilizado pela nossa professora, e isso auxiliou muito na elaboração das planilhas, né, nas planilhas de quantitativo e no cronograma físico financeiro. O conjunto dessas etapas ele permitiu organizar os dados e apresentar os resultados de forma clara e estruturada nos apêndices de trabalho. Então, depois dessa análise do objeto, no objeto de estudo, eu vou mostrar agora os meus apêndices, que eles, onde aqui nesses apêndices eu apresento tudo o que foi aprendido na prática desse estudo. E o apêndice A é o projeto, né, como foi falado, de uma residência unifamiliar de 150 metros quadrados de área construída. E esse projeto, ele foi a base para todo esse levantamento, para todos esses cálculos, né, que foram feitos. E esse aqui é o meu apêndice B, com os quantitativos simplificados dessa obra. E essa planilha ela mostra todas as etapas construtivas da obra, né? E as suas respectivas unidades e quantidade total, né? Ela me serviu como uma base para a estimativa dos materiais e para o cálculo do custo dessa obra. Esse aqui é o apêndice C, ele é o quantitativo técnico detalhado da obra, né? Esses cálculos eles foram realizados a partir das medidas da planta, né? Da planta arquitetônica, segundo todas as normas da BNT, e ela serviu como base para a elaboração das planilhas de custos e o controle executivo dessa obra. Esse é o meu apêndice C, é o apêndice C ela é uma planilha de custos e de etapas executivas da obra. Esse apêndice D, desculpa, apêndice D,
que é uma planilha de custos e etapas executivas da obra. E essa planilha ela foi dividida em etapas construtivas que representam o andamento físico da obra, desde a terraplanagem, né, até a limpeza final dessa obra. E cada serviço ele inclui uma unidade de medida, quantidade, um custo unitário, né? Esses valores foram retirados da tabela SINAP, e o custo total. E aqui nessa planilha eu separei por etapa. Cada etapa, um exemplo aqui é a terraplanagem. Ela, na terraplanagem nós temos a limpeza do terreno e o corte e aterro, que é o nivelamento, né, desse terreno. Então ela está dividida por etapa e o subtotal de cada etapa está aqui discriminado para facilitar. Essa planilha eu construí ela com 10 etapas principais da obra, né? E cada uma com seu subtotal. E o valor total, a etapa final da obra, que é a limpeza e a entrega da obra, e com o seu subtotal da etapa 10, e embaixo vem o total geral que vai ser gasto nessa construção, que vai ser 313.383,38 centavos. E, por fim, o apêndice E, que é o cronograma físico da obra. Esse cronograma ele foi organizado considerando as 10 etapas da obra, e as 10 etapas construtivas, né, com a indicação de custo total, percentual físico, percentual financeiro e o valor acumulado, o valor gasto em cada serviço com seus percentuais, com o percentual de cada um, e também com custo total, né? E com base nos dados do cronograma físico, foi também elaborado um gráfico da curva de avanço, que ela representa de uma forma visual a evolução dessas etapas e o comportamento desses custos acumulados ao longo do tempo. Aqui está o nosso cronograma físico-financeiro com as etapas, cada etapa da obra, com os seus percentuais desse lado. Então, agora, né, após essa apresentação dos apêndices, vamos retornar até que as reflexões finais, que é a minha conclusão de todo esse estudo. E aqui nas reflexões finais, a conclusão desse estudo me permitiu compreender de forma clara a importância do planejamento, da organização e da análise técnica para o sucesso de uma obra. Mais do que aplicar fórmulas e cálculos, o processo envolveu compreender a lógica do orçamento e a responsabilidade de quem atua no controle e nos custos e prazos, no controle de custos e prazos. Essa experiência me fez perceber que o papel principal do profissional de controle de obras ele vai muito além do que só elaborar planilhas. Ele exige uma visão global do projeto, uma atenção aos detalhes e a capacidade de antecipar possíveis ajustes no andamento da construção. O estudo reforçou também o valor de trabalhar com informações confiáveis, respeitando normas e os métodos que garantem a precisão e a credibilidade dos resultados. Ao longo do trabalho, foi possível observar o quanto a prática contribui para consolidar a teoria, tornando o aprendizado mais significativo. Caso esse estudo fosse ampliado, eu buscaria explorar mais a comparação entre diferentes metodologias de orçamento e o uso de softwares de gestão para tornar o processo ainda mais eficiente. Então, esse é o meu resumo, as referências. E aqui eu termino e agradeço pela atenção.